Eu tinha esquecido. Então, vamos lá. 7% de 200. 7 em cima, 100 embaixo. O D. Viu o D? Lembra de vezes. Então, 7% vezes 200. O que que a gente faz nesses casos? Sempre quando for uma multiplicação de fração, então tem uma fração que está multiplicando alguém, eu vou multiplicar primeiro quem está em cima. Então, 7 vezes 14, 1.400. Debaixo do meu 200, quando eu não tenho nada, é a mesma coisa de ter o 1. Então, aqui eu faço 100 vezes 1. 1.400 dividido para 100 é igual a 14. Então, 7% de R$ 200 seria R$ 14. Entendeu Ah, agora? beleza. Em cima multiplica, aí embaixo a gente multiplica também, né? Isso aí. Ah, beleza. Show? Aí Show. no final a gente divide. Perfeito. Isso aí. Vamos lá. Beleza. Segunda parte. Juros. Juros só teremos uma fórmula. Então, a fórmula de juros é a seguinte: juros é igual o capital investido, que é o Czão, meu I minúsculo, que é a taxa de juros, e o T, que é o tempo, tá bom? Então, essa é a quantidade de juro que a gente conseguiu, ou o juro que vai ser cobrado. Para calcular o juro simples, sempre basta substituir os valores na fórmula e realizar o cálculo. Além do juro simples, também existe o juro composto. Só que o composto a gente não vai trabalhar agora, porque aí é um passo um pouco mais à frente. Então, o juros composto é aquilo que a gente conhece como juros sobre juros. Juros sobre juros é o juros composto. Juros simples, não. Juros simples está mais próximo de uma conta que você demora um dia para pagar. Geralmente é por juros simples que ele vai te cobrar. Então, a cada dia, ele vai cobrar um valor referente ao valor inicial. Então, é uma fórmula de juros simples. Exemplo, uma loja vende um produto a R$ 400 à vista. Caso o cliente deseje pagar esse mesmo produto no cartão de crédito, com juros simples de até 5% ao mês. Então, vamos ver o que ele está nos dando. Qual que é o capital? O capital é o valor à vista. O capital, 400. O I é a nossa taxa. A nossa taxa está aqui, ó. 5% ao mês, ó. 5% ao mês. E qual que é o tempo? O tempo está aqui, ó. Ele vai parcelar em quantas vezes? 4 vezes. 4 vezes são 4 meses. Então, ele vai pagar em 4 meses. Para a gente descobrir a taxa de juros, a gente vai tacar na nossa fórmula. Então, aqui, ó. Juro é capital vezes a taxa, que é 5%, vezes a quantidade de meses. Gente, sempre quando a gente vê todo mundo multiplicando, a gente pode fazer isso daqui, ó. 400 dividido para 100. Então, corta os zeros. Então, fiz essa divisão aqui. O que que me sobra? 4 vezes 5, que dá 20, vezes 4, que dá 80. Então, o valor de juro que ele vai pagar é R$ 80, mais o valor inicial. Então, ele vai pagar R$ 80 de juros, mais os 400 que ele pagaria inicialmente. Então, o valor total a gente chama de montante. Ele é R$ 480. Ele é o valor que eu ia pagar mais a quantidade de juros.
O que ele faz aqui é bem parecido, só que ele vai somando 4 vezes 20, porque R$ 20 é 5%. 4 vezes 20, 480. Na forma ou fazendo assim dá no mesmo. Uma aplicação prática. Um capital de R$ 600 foi investido em um tesouro direto, com a taxa de 12% AA. Sabe o que significa AA, gente? A ao ano. AM ao mês. E assim por diante. AD ao dia. Então vai ser 12% ao ano. E vai ser retirado após 12 anos. Então, qual será o juro ao final desse tempo? Então, para calcular o juro, primeiro vamos colocar as informações. Capital, R$ 600, taxa 12% ao ano e tempo 5 anos. Vou jogar todo mundo na minha fórmula. 600 vezes 0,12 ou a gente pode também colocar como 12 por 100. Dá no mesmo. Vezes 5. Multiplicando tudo, a gente chega ao valor de juros que a pessoa vai receber de R$ 360 de juros. O valor total que a pessoa tirou é os 600 que ela investiu, mais a quantidade de juros que veio. Então, é 600 mais 360. Teremos o valor de R$ 960 que a pessoa recebeu após o investimento. Tá bom? Com alguma dúvida sobre a explicação até aqui? Sobre o juro? Então, eu tive uma dúvida só na resolução lá do exemplo, do primeiro exemplo. Isso Eu aqui? só posso cortar os zeros na multiplicação quando todos eles estiverem multiplicando nessa primeira? Então, sempre quando tiver uma divisão, eu posso cortar os zeros. Então, ó, 100 dividido para 70. Eu posso cortar meus zeros aqui, tá bom? Então, aqui eu corto os zeros. Se eu tiver uma soma, eu não posso. Como assim uma soma, Júlio? O que isso aqui quer dizer? 100, não. 100 mais 1 sobre 10. Aqui eu não posso, vou até botar de vermelho, não posso fazer isso daqui. Não posso. Eu só poderia caso fosse 100 vezes 1 sobre 10. Isso que eu estou querendo dizer se for multiplicação. Se for multiplicação, está liberado, eu posso cortá-los sem problema. Se não for uma multiplicação, for uma soma ou uma subtração, eu não posso tratá-los numa mesma, como se fosse uma mesma coisa. Tá bom? Entendi, consegui entender. Então, sempre que eu tiver esse caso assim, que sempre for multiplicações, eu posso tratá-los como se fosse. Você pode imaginar como se isso daqui fosse uma única barrinha, ó. Você pode imaginar isso como uma única barrinha, tá bom? Aí todos eles estão misturados. Posso trabalhar com qualquer um deles. Entendi. Mais alguma dúvida, gente? Então, vamos para os exercícios. Tem 12, 22, 32 exercícios. 32 questões. Em geral, não são questões difíceis. Lógico que vão ter as questões que vão precisar trabalhar mais o raciocínio, mas em geral não. Olha o que diz aí a primeira. Desculpa, um famoso restaurante na Tijuca tem paredes com 88 fotografias. Então, isso aqui eu vou fazer junto com vocês. Então, no início eu tenho 88 fotografias. 50% das quais são autografadas por artistas e celebridades. Gente, quanto que é 50% de 88?
44. 44. Ou calculando, né? Seria isso daqui. Isso daqui é metade, né? Então, 50% de alguma coisa é sempre a metade. Então, nós temos quantas autografadas? 44 autografadas e 44 não autografadas. Aí vamos lá. Das autografadas, então ele está falando de quem agora? Das autografadas. Das autografadas. 25% são coloridas. Então, quantas são coloridas? 22. 25% de 44. Quanto que dá? 25% de 44. É metade da metade. Da onde? Perfeito. Isso. Então, 11. Então, 11 fotos são o quê? Coloridas. E o restante? Se 11 são coloridos, o restante que vai ser quanto? 33 são não coloridas. Ou preta e branca, né? Então, preta e brancos. Pergunta que nos faz é: quantas fotografias autografadas não são coloridas? A gente já achou aqui. Então, de forma bem simples, é assim que a gente vai trabalhar com a porcentagem, fazendo essas multiplicações aqui. Vamos lá. Questão 2. Uma conta de energia foi paga com atraso de um dia. Na conta em específico, é explicado em que as contas pagas com atraso incidem uma multa de 4% sobre o valor. Sabendo que a conta custava R$ 360, então o valor pago pelo cliente na conta devido ao atraso foi D. Então a pessoa vai pagar os 360 mais 4% de 360. Quanto que vai dar isso aqui, gente? É 366,24 centavos? Como é? 366,24 centavos? Não entendi. Ficou meio 366,24. 366,24. Mas como é assim, né? Não. Meu deu letra D, 374,40. Perfeito. Letra D. Vamos ver por que letra D? Repete o 360 e vamos fazer essa operação aqui, ó. 4% de 360. Lembra que a gente pode cortar o zero aqui, ó? Foi aquilo que eu falei. É uma multiplicação entre esses dois caras. Então, corta os zeros. 36 vezes 4. 36 vezes 4, a gente tem 144. Dividido por 10. Toda divisão que é por 10, gente, é só passar uma casa da vírgula.
Então, vou ficar com 360, mais passa uma casa da vírgula, vou ficar com 14,4. Soma desses dois caras, 374,40. Resposta certa, letra D de dado. Alguma dúvida sobre a número 2? E Will, só Oi. repete essa parte da vírgula ali. Vamos lá. Toda divisão que é por 10, Alex, toda. 72 dividido para 10 pessoas. Sempre que eu tiver essa situação, um número dividido por 10, a divisão dele sempre vai ser só colocar uma vírgula no meio. Outro caso, 147 dividido por 10. É só eu pegar uma vírgula e colocar. Sempre vai ser isso. Então aqui não é diferente. 144 dividido por 10 é só colocar uma vírgula aqui no início. Caso queira testar, a gente é só dividir no papel. Aí, 14,4. Sempre vai ser dessa forma. Então, já é uma 6 para fazer mais rápido a divisão por 10. Então, viu a divisão por 10? Se tiver zero, a gente pode cortar esse zero. Se não tiver zero, a gente passa a vírgula para a primeira casa. Fechou, beleza. Show? Então, questão de número 3. Nos jogos internos de um determinado colégio, os estudantes deveriam decidir entre dois modelos possíveis de uniforme, escolhendo o modelo padrão para todas as turmas e alterando somente uma cor de uma série para outra. Sabendo que havia o total de 400 estudantes, 60% dos estudantes escolheram o primeiro modelo. E 32% escolheu o segundo modelo. Então, o total de estudantes que não escolheram nem o primeiro e nem o segundo modelo é quanto? Levando em consideração que a pessoa só poderia escolher um dos dois modelos, não poderia ficar no meio, em cima do muro, então a pessoa tinha que escolher. Nesse caso, a gente não poderia votar nas eleições. A gente ou vota no candidato A, ou no candidato B, ou não vota em ninguém. Eu não posso votar no candidato A e B ao mesmo tempo. O mesmo vale aqui para as camisas. Ou a camisa, o primeiro modelo, ou o segundo modelo. Ninguém votou nos dois ao mesmo tempo. Então, se a gente for olhar para a porcentagem, o total de alunos dá quantos por cento? Total de alunos? 100% ao total. Tranquilo? 60% votou, por exemplo, na camisa A. E 32% na camisa B. Quando eu somo 60 mais 32, dá quanto? 60 mais 32, eu tenho 32%. Ou seja, 92% votaram na camisa A ou na camisa B. Qual é a porcentagem de pessoas que não votou, então, nem na camisa A, nem na camisa B? Então, 100 menos 92. A gente chega aqui, quem não votou em nenhuma das duas é o total de 8%.
Então, 8% não votou nem na camisa A, nem na camisa B. Para finalizar a nossa questão, a gente pega esse 8% e multiplica pelo valor total. 400 vezes 8 sobre 100. Aqui temos uma multiplicação, então nós podemos cortar os zeros, ó, ficando 8 vezes 4. 8 vezes 4, 32 alunos. Ficou fácil o entendimento aqui? Ou vocês acharam difícil de conceber? Ficou tranquilo, na minha opinião. Bastante prático. Beleza. Tranquilo. Questão 4. Podem ler e tentar fazer essa aqui sozinhos? Se vocês conseguem chegar na resposta? Show. Aí nós temos uma análise de gráfico, mais ou menos. É um gráfico, a tabela, né? E um de vocês conseguiu chegar numa resposta aí? Pergunta aí, então, para vocês. Quem recebe 3.540 está em qual faixa salarial aí? A primeira, vamos botar assim, a primeira, segunda, terceira ou quarta? Quem recebe esse valor? Na terceira. O meu deu 531. 531? Todos acharam isso também? Sim, Então, esse valor aqui está dentro de 2.826 e 3.751. Como ele está dentro dessa faixa, o valor que ele vai pagar de imposto de renda vai ser o valor de 15% sobre aquilo que ele ganha. Então, 15% sobre o valor que ele ganha é 3.540 vezes 15 sobre 100. 15%. Fazendo essa multiplicação aqui em cima, a gente vai chegando ao valor de 53.100. Fazendo a divisão por 100 ou cortando os zeros aqui, a gente chega ao valor de 531 reais. Então, o valor de imposto de renda que a pessoa vai ter que pagar,
ao valor de R$ 531. Beleza? Gente, vai terminar a primeira rodada agora. 10 minutinhos, como sempre, beber uma água, tentem dar uma lida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem no privado ou no grupo, nesses 10 minutos que eu respondo também. Então, 7h50 eu mando um novo link para a gente continuar, tá bom? Show de bola. Show? Então, até daqui a pouquinho, gente. 7h50 em ponto, eu mando o link. Valeu. Valeu.